Bom, nesse vídeo eu resolvi compartilhar um pouco com vocês como é que foi que eu virei tatuadora, como eu me tornei tatuadora. Sem ter atendido em nenhum estúdio, sem ter sido aprendiz em nenhum estúdio, sem ter contato com tatuadores assim na minha vida antes de resolver virar tatuadora. Bom, eu nunca tinha pensado em tatuar, em ser tatuadora, em trabalhar com arte, nada disso, até 2020. Que foi quando a minha irmã, aleatoriamente, assim, do nada, falou pra mim: Marina, por que você não vira tatuadora? E eu fiquei assim: por quê, né? De onde você tirou essa ideia? E ela falou: mas Marina, tem certeza? Eu acho que você ia se dar bem sendo tatuadora. E esse foi o primeiro momento da minha vida que eu pensei nisso. Eu já tinha tatuagem, ela também, mas nunca pensei em trabalhar com isso e nem sabia como virar tatuadora. Até que ela se ofereceu para me ajudar a pagar um curso de tatuagem. E eu pensei, deve ser interessante. E comecei a pesquisar cursos de tatuagem. Então, em 2020, eu fiz um curso presencial de tatuagem num estúdio que fica em São Paulo, na Vila Mariana. Chama Lado B. Então, eu fiz um curso que ele é um curso bem longo, eu era mais de 100 horas a carga horária. E ele era presencial, tinha a parte teórica e a parte prática. E eu já comecei lá no curso. Quando eu comecei no curso, quando eu entrei naquele curso, eu não sabia nada, mas não sabia nada de tatuagem. Nada, nada, nada. Eu me lembro assim, eu não sabia que tinham várias composições diferentes de agulha para tatuar. Eu não sabia o que era sume. Uma vez o professor lá, o tatuador que estava dando aula, falou alguma coisa de sume e eu fiquei, o que é isso? Anotei lá, falei, vou pesquisar no Google depois, porque fiquei até com vergonha de perguntar o que era sumir, porque todo mundo ali sabia. Acho que muita gente ali já tatuava, já tinha tido alguma experiência, começou sozinha. E eu não, eu fui direto pro curso. Então, antes disso, eu não tinha conhecimento nenhum. Então, esse curso ele me deu uma base muito boa, assim, de conhecer o que é a tatuagem, como ela é feita ali, assim, os processos de tirar o decalque e tal, como faz uma linha, como faz uma sombra, a diferença das agulhas. Isso foi muito interessante para eu aprender lá. E biossegurança, eu acho que o forte desse curso para mim foi aprender sobre biossegurança, principalmente como montar a bancada e como desmontar a bancada, porque eu vejo que muitos tatuadores falham nisso, falham muito nisso. E nesse curso, o tatuador que deu esse curso, essa aula de biossegurança, ele era assim bem certinho, bem neurótico com isso. E eles explicaram muito bem como montar, como desmontar, os riscos e tudo mais. E isso eu trouxe muito para minha carreira. De resto, eu achei que o curso foi um pouco assim, é básico, né? Foi assim realmente para abrir portas, para eu conhecer o mundo da tatuagem e começar. Por quê? Primeiro que o curso foi com máquina de bobina. Então, assim, eu nunca usei máquina de bobina para tatuar, sem ser no curso. No curso era com máquina de bobina. Então, eu aprendi a montar a máquina de bobina, regular, embalar a máquina de bobina, botar lá a agulha de haste, não sei o quê. Mas eu já fui e comprei uma máquina PEN. Então, para mim, foram horas e horas ali do funcionamento da máquina de bobina, teórica, não sei o quê, que eu aprendi que não teve, assim, uma utilidade, né? Conhecimento, mas não tinha porquê. E a parte prática também, a parte prática lá, primeiro que foi no EVA, achei bem ruim isso, porque é muito ruim tatuar EVA, não recomendo nem pra quem tá começando. Ele marca muito, ele fura muito, ele mancha. Tem nada a ver, assim, a pele sintética ali de base de silicone é 1000 vezes melhor. Só que ali na parte prática também era tudo muito básico e eu acho que foi muito voltado assim, meu, se você quisesse fazer um old school, você saía de lá pronto, entendeu? Você saía de lá sabendo bem. Agora, se você fosse para outra área, assim, você não aprendia a fazer um rastelado com agulha de traço, por exemplo. Uma coisa assim que é basicamente eu uso na maioria das tatuagens que eu faço. Então eu aprendi lá a fazer o traço e uma sombra lá com a Magnum. Foi isso, tá? E teve as aulas lá nesse curso que eu fiz. Eu não sei como é que é esse curso hoje em dia, tá, gente? Já faz um tempo. Então, ainda tem, tenho certeza que ainda tem. Achei bom, achei interessante. Mas não sei o quanto eles se atualizaram desde então. Se mudaram da bobina para pen, do EVA para pele sintética, alguma coisa assim. Nesse curso tinha a parte teórica, prática e a prática em modelo, que é em pessoas mesmo. Essa parte eu acho que é muito interessante, porque eu fui tatuar pessoas com um tatuador experiente do meu lado. Então ele acabava
ajudando, fazia um pedacinho, explicava, orientava. Eu acho que isso foi muito importante para tirar o medo. Porque o medo, quando a gente vai tatuar as primeiras pessoas na nossa vida, é grande. Eu até tatuei alguém antes do curso, que foi minha mãe. A minha mãe, assim, um dia ou 2 dias antes da minha primeira aula em pessoa, né? Eu já tinha feito aula em EVA e treinava em casa em pele sintética. Eu tinha comprado já o meu kit, né? E treinava na pele sintética também. Antes da minha primeira aula lá no curso em pessoa, a minha mãe falou que era para fazer uma tatuagem nela, porque ela queria ser a primeira pessoa que eu ia tatuar. Então eu já tinha feito, eu fiz 2 tatuagens nela nesse dia. Então eu já fui lá pro curso, por exemplo, já tendo tatuado alguém. Mas quando eu fui tatuar minha mãe, foi assim, um medo. Eu tremia, mas tremia de verdade, assim, a minha mão tava tipo, falei, não vai dar certo, eu tô tremendo muito, não tô conseguindo. E realmente foi muito difícil, porque eu fazia, e daí eu limpava e não tinha pegado quase nada. Eu tava com tanto medo de estourar aquele traço, que eu tava indo muito superficial, sabe? Aí limpava nada, aí passava de novo, passava de novo. Acho que eu passei umas 4, 5 vezes a agulha ali em cima dos traços daquela tatuagem desse tamanho, assim, pra pegar. E era muito nervoso. Mas depois que a gente faz ali as 3 aulas práticas com o tatuador do nosso lado, dá uma acalmada ali. Apesar de as primeiras tatuagens serem sempre um pouco mais tensas, né? Bom, resumindo, fiz esse curso. Esse curso levou algumas semanas, ele é um curso longo, que era presencial. Quando eu terminei, eu me senti assim, iniciada na tatuagem, me senti pronta ali para fazer algumas coisas em pessoas, mas não para avançar, não para fazer nada muito evoluído, assim, muito complexo, só para começar mesmo. E aí eu senti que era muito pouco e comecei a estudar sozinha. O que eu fiz? Fazia minhas peles artificiais lá com silicone e maisena, que eu acho que todo mundo que começou a tatuar já fez. Não dava para ficar comprando pele pronta, porque era cara, né? Quando a gente, quando a gente começa, é tudo muito caro, tudo parece muito caro. Já tinha pagado o kit, né? Máquina, agulha, tinta e todas as coisas que a gente compra para começar aí, vaselina, cleaner, essas coisas. E passava horas e horas estudando em casa, gente. Estudava assim, começava a olhar coisa de desenho, treinava a desenhar, treinava a tatuar. E aí eu achei um curso online, que era um curso de um tatuador, que é um tatuador que já tatuava ali, sei lá, 10 anos, sei lá quanto tempo. Que eu achei muito bonito o trabalho dele, era voltado para o sketch. E ele tinha um curso online com aulas gravadas, meio que junto com uma mentoria. Então ele tinha um grupo com os alunos que tirava dúvida e tal, conversava, trocava ideia. E eu também tive algumas aulas online com ele enquanto eu tatuava. Isso foi bem interessante. Ligar a câmera assim, em chamada de vídeo com ele, fazendo a tatuagem. E tinha mais gente, mais umas 3 na mesma hora, né? Mais uns 3 tatuadores iniciantes. E ele ia orientando, então ele ia falando assim o que dava para melhorar e não sei o que, ajudando. E eu acho que esse curso, junto com essa mentoria desse tatuador, foi o que me fez realmente destravar, assim. Realmente ver que tinha muito detalhe que eu tinha que aprender ainda, na hora de fazer o desenho, principalmente. Porque nesse curso de tatuagem não falava nada de desenho, tá? Era só realmente tatuar. Que você tinha que saber sobre composição, de desenho, de traço, espessura, nada. Era só você saber passar pra pele. E eu não tinha prática nenhuma com desenho, então para mim isso também era importante. E aí, nesse curso que eu fiz online, junto com a mentoria, eu aprendi muita coisa, não só de técnica, como de desenho, como de posicionamento. Foi um curso em que ele falou algumas aulas sobre posicionamento no Instagram, sobre, tipo, arrumar o perfil do Instagram, foto, bio, como você se apresenta lá, o que você posta. Coisas que são muito importantes na carreira de um tatuador. A gente, às vezes, foca no desenho em si e a gente deixa de lado essa parte que às vezes é mais importante ainda, tá? Porque tem tatuador que tá muito famoso, fazendo muita coisa, ganhando muito dinheiro, nem é tão bom assim, mas tem um posicionamento legal, um marketing bom. E tem gente que é muito bom, mas não sabe se posicionar no Instagram e aí acaba, né, não tendo muito sucesso. Então foi aí que destravou pra mim e eu comecei a fazer umas coisinhas um pouquinho mais legais, trabalhar um pouquinho o meu posicionamento no Instagram. E foi ali também, depois desse tempo aí, que eu resolvi fazer isso profissionalmente, porque até então, fazendo o curso e logo depois que eu fiz o curso, eu tatuava quem? Minha mãe, minhas irmãs
conhecidos, amigos e amigos das minhas irmãs. Por família e amigos, apenas. Em casa, tá? Eu nunca tatuei em um estúdio, nada disso. E aí, quando eu resolvi realmente ser tatuadora, trabalhar com isso, que eu vim, aluguei o espaço do meu estúdio, que eu comecei a estudar também mais por fora e fiz outros cursos, gente. Eu adoro curso online. E para mim é uma forma fácil de aprender. Eu gosto de ver, de assistir curso e eu coloco em prática. Então eu fiz cursos específicos de, sei lá, técnicas, estilos, essas coisas. Curso de posicionamento, de Instagram. Fiz um curso ou outro ali de desenho online também e fui melhorando. E aí, quando eu abri o meu espaço aqui, que realmente eu comecei a trabalhar profissionalmente com isso e comecei a ganhar dinheiro. Claro, no começo é pouco. E eu dei um salto de fé, assim, uma loucura, porque eu aluguei o meu espaço sem ter clientela nenhuma. Eu não tinha uma base de clientes, eu não sabia bem o que eu estava fazendo, estava começando, eu não tinha impressora de decalque, eu não tinha iPad, eu não tinha nada disso. Eu abri o meu espaço e falei, bora, vou tatuar. E caí no mundo ali, tipo, vamos lá, quem quiser vir, né, cobrando baratinho, fui fazendo. Então, eu comecei assim, sozinha, e desde então sozinha. A única vez, as duas únicas vezes que eu tatuei em algum estúdio de tatuagem sem ser o meu espaço foi no curso, que eu tatuei lá, né, que foram 3 tatuagens lá no estúdio do curso, e quando eu viajei para Londres no ano passado, que eu fiz um guest lá, e aí eu aluguei lá, paguei a diária de um espaço, de um estúdio e tatuei lá. Foram as únicas vezes. Desde então, o resto do tempo aí, toda a minha carreira eu trabalhei sozinha. E eu aprendi sozinha e eu evoluo sozinha, porque eu corro atrás, sabe? Eu vivia, no começo eu vivia assim pra tatuagem. Quando eu resolvi que eu ia virar tatuadora, eu só via tatuagem. O meu Instagram só tinha tatuador, só tinha coisa de desenho, só tinha coisa de tatuagem. E eu acordava pensando nisso, eu dormia pensando nisso. Eu tinha um tempo, meu filho nasceu no meio desse caminho aí, né? Antes de eu abrir aqui o estúdio. Então, assim, eu sobrava um tempinho, gente, de cuidar de recém-nascido. Eu ia lá, pegava meus desenhos, pegava minha maquininha, treinava alguma coisa. Então, o único jeito, né? O único jeito de crescer é você correndo também. Indo atrás, claro, tive muitos privilégios e muita ajuda em volta, assim, porque muita gente me apoiou, muita gente me apoiou. Quando eu tive meu filho também, eu tive ali uns meses de auxílio maternidade, porque eu já era MEI, eu já trabalhava, já era autônoma, pagava MEI, tive auxílio maternidade. Então, eu não tinha que ficar desesperada, porque tinha algum valor entrando ali enquanto eu estava com ele. E aí, quando ele fez 6 meses, completou 6 meses, eu abri aqui o estúdio. E desde então estamos nessa caminhada. E tá dando muito certo, gente. Assim, na verdade, a gente deu muito certo, já deu muito certo, e ainda está dando muito certo. Eu acho que assim, quando a gente bate uma meta, a gente alcança ali alguma coisa que a gente quer mais. Então, o que eu ganho hoje com tatuagem, eu nunca sonhei que eu ia ganhar quando eu comecei. Os primeiros meses que eu tatuei, assim, eu ganhava ali, entrava no total 1.000 e pouco, 2.000. Eu lembro a primeira vez que eu ganhei R$ 100 em uma tatuagem, era uma borboleta deste tamanho que eu cobrei R$ 100. 100 ou 120, uma coisa assim. E a menina pagou, eu fiz, ficou legal, ela amou. E eu pensei, nossa, eu ganhei R$ 100 fazendo essa tatuagem. Eu ganhei dinheiro fazendo essa tatuagem, entendeu? Era uma pessoa desconhecida que me pagou, fiz, e eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Eu falei, nossa, eu ganhei R$ 100. Hoje em dia, o meu valor mínimo é R$ 300 para fazer uma tatuagem assim, pequenininha. Então, os nossos parâmetros mudam, né? E a gente vai querendo mais, a gente quer ganhar mais, a gente quer ter mais clientes, a gente quer evoluir no trabalho, a gente quer ser mais reconhecida. Mas deu super certo. Então, quem me pergunta assim, ai, dá certo ser tatuador? Eu falo, depende, porque depende muito do seu perfil e do quanto você vai atrás para isso, né? Eu acho que ser tatuador é um processo muito longo. Se tornar um tatuador, alguém que se sustenta de tatuagem e que tem sucesso na tatuagem, é um processo longo. Porque você tem muita coisa para aprender no caminho. Muita coisa. Você tem que comprar todo o material, que no começo é pesado. Você, por exemplo, aqui, quando eu tive
quando eu consegui, eu ganhei, na verdade, a minha impressora de decalque. Nossa, até chorei. Quando eu pude comprar o meu iPad, não tenho dinheiro da tatuagem, consegui comprar um iPad. Quando eu troquei minha maquininha. Gente, são pequenas conquistas, mas a gente vai evoluindo, aí depois consegui trocar de maca, consegui reformar o estúdio. Coisas que no começo eu nem imaginava que eu seria capaz, porque eu não tinha dinheiro, não tinha esse dinheiro, né? Não imaginava que eu ia conseguir viver da tatuagem, apesar de querer muito. E deu certo, então eu acho assim, se você tá disposto a se dedicar e a estudar, mas tipo assim, estudar mesmo, pegar o seu tempo livre e treinar, e desenhar, e praticar, e estudar não só desenho, não só técnica de tatuagem, não só técnica de desenho. Estudar atendimento a cliente, estudar posicionamento, marketing, tudo isso, não tem muito como tá errado, né? Porque é prática. É estudo, é prática, é treino. Desenho, tatuagem, esse tipo de coisa é treino. Então, se você tá afim de começar a tatuar e você botou na cabeça que você vai fazer isso, se você realmente der tudo de si nesse processo, vai dar certo. Vai dar certo. E agora, para 2026, a minha meta é crescer mais o mundo da tatuagem, crescer minhas redes sociais, ser mais reconhecida. E eu sei que vai dar certo também, porque eu já estou estudando. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse processo de se tornar tatuador, o que eu faço para ser tatuador? Ah, eu fiz o curso, mas nem todo mundo faz. Tem muita gente que só compra o kit e começa a fazer o curso, tá? Não é uma coisa assim que é exigida. Não tem nenhum curso que é exigido no Brasil para você tatuar. Você pode comprar o seu material e começar a tatuar. Mas eu acho que é legal ter uma base. Mas tem muita coisa online hoje em dia. Acho que grande parte das coisas que eu aprendi no curso presencial poderia ter aprendido online muito mais barato. Mas tem muitas opções hoje em dia também, muito mais. Tem muito curso presencial, muito curso online, muito tatuador assim sozinho que dá curso, que dá mentoria, que ensina a tatuar. Então, caminhos tem vários. O importante é se dedicar, o importante é praticar, treinar, estudar, não só a tatuagem em si. Bom, desculpa. Se vocês querem acompanhar esse processo de crescimento aqui no YouTube e também lá nas outras redes sociais que eu estou planejando fazer esse ano, se inscreve aí no canal para me acompanhar. E se vocês tiverem alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida sobre a carreira de tatuador ou sobre técnica de tatuagem, de desenho, organização financeira, empreendedorismo, qualquer coisa aí relacionada com esse universo, pode mandar mensagem também aqui, eu gravo um vídeo rapidinho. Falou!